Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje vai ser para Anitta. Vamos ver quais são as energias, quais são as novidades, o que que a gente vê aqui no tarô de alerta, de aconselhamento. Então, a leitura hoje é para Anitta. Vamos começar aqui a abertura da mesa. As cartas estão pulando. Olha, o 9 ele tinha pulado antes. E eu devolvi ele pro baralho. E ó, ele insiste em sair. Bem, pessoal, o que que a gente vê aqui na mesa da Anitta, né? Não poderia ser nada mais, nada menos do que a própria Rainha de Paus para representar a energia da Anitta, né? Aqui, quando a gente olha para o desenho do arquétipo, realmente, né, tem uma familiaridade muito grande com a energia que a gente conhece da cantora, né? A Rainha de Paus é uma mulher muito determinada, é muito proativa, muito pé no chão, muito sagaz, é uma pessoa que sonha e que não tem medo de sonhar alto, né? Não basta sonhar, ela sonha alto e ela não tem medo da altura. É uma mulher muito perspicaz, uma mulher que é muito sedutora, muito envolvente. A gente tem um naipe de paus que tem a simbologia do fogo justamente para falar sobre toda essa sedução e essa sagacidade que envolve, né, o elemento fogo. Então, a rainha de paus está sendo representada pela energia da Anitta é algo extremamente positivo. Veio me falar de uma pessoa que está sempre em movimento e que não tem medo desse movimento. Não, como eu falei anteriormente, não basta sonhar, né? Mas sonha muito alto e não tem medo dessa altura. Então, é muito positivo. Quando a gente vem falar aqui sobre obstáculos que pode surgir daqui para frente na vida da Anitta, a gente tem possibilidade de bloqueios sobre você conseguir ver um pouco mais à frente. Sabe quando você tenta ali fazer um projeto, elaborar alguns planos e você tem um bloqueio ali de conseguir elaborar aquilo ou de conseguir enxergar aquilo a longo prazo, né, numa média ali de tempo. O 3 de paus em falar sobre isso, sobre um planejamento além, né? Você vê além da linha do horizonte ali na tua vida, você conseguir ter uma perspectiva, né? Conseguir ter uma projeção ali sobre coisas futuras. Pode existir
alguns bloqueios em algumas áreas da vida da Anitta nesse aspecto de planejamento. O que que as cartas aconselham aqui para ela? Que muito desse bloqueio tem a ver com você talvez reprimir as suas emoções de alguma maneira. Você não está dando a voz aos seus sentimentos, ao que de fato te deixa confortável, né? Então tem alguma coisinha ali, mesmo que seja bem mínima, né? Um grãozinho de areia ali já é o suficiente para incomodar a gente diante a um cenário, a uma situação, a um assunto. Então, o naipe de copas aqui vem falar assim: existe alguma coisinha ali que tá cutucando os teus sentimentos, existe alguma coisinha ali que você não tá 100% confortável, né? Que você não tá ali muito entregue àquilo, por algum motivo. Então, analisa, investiga qual seria esse motivo que te deixa desconfortável emocionalmente, né? Que você localizando isso, você vai conseguir destravar esses obstáculos aí relacionado a coisas futuras, né? Um planejamento futuro ou uma visão futura. Quando, né, a gente vem aqui para a área profissional, projetos, carreira, a gente também tem um obstáculo, né? A gente tem aqui um impasse muito grande. E pode ser sim que esse conselho daqui de cima, né, esteja relacionado aqui à área da vida profissional, né, da vida ali de gestão de carreira da Anitta. O que que aqui vem falando? Aqui vem falando que você não consegue ter tudo o tempo todo. Você precisa, às vezes, abrir mão, né? Mas para saber o que você precisa abrir mão, você precisa entender o que é prioridade para você e o que faz sentido para você no momento, né? Nem sempre o que a gente acha que é necessário, que é prioridade, que é o top 1 da nossa lista, nem sempre de fato é, né? Às vezes a gente está colocando uma expectativa muito grande em algo que naquele momento da nossa vida não faz mais tanto sentido assim. Faria talvez lá no passado, em um outro momento onde a gente tinha outras necessidades, outros idealismos, né? A gente muda o tempo todo, né? A gente vai se transformando e graças a Deus, né? Então, quando a gente tem um dois de ouros aqui, a gente vem falar de um equilíbrio sobre o que é necessário, sobre o que é importante, sobre o que a gente se sente confortável dentro da nossa matéria, dentro das nossas conquistas, dentro daquilo que a gente quer construir. Às vezes a gente idealiza alguma coisa ali a todo e a qualquer custo, e isso às vezes sai muito caro, nesse trajeto de conseguir aquilo a tudo e a qualquer custo, a gente acaba se perdendo, a gente acaba atropelando muitas coisas que vai se desprendendo de quem somos, né? A gente vai perdendo um pouquinho da nossa essência, da nossa personalidade. A gente se influencia muito pelo externo e se agarra muito pouco internamente. E aí a gente começa a ter tipo uma crise ali existencial de uma autossabotagem, né? A gente está se autossabotando dentro das nossas próprias conquistas, dentro da nossa própria essência. Então a gente precisa começar a entender o que realmente faz sentido para a gente no momento presente, né? Se aquilo que eu quero muito conquistar realmente está valendo a pena naquele momento. Às vezes valia a pena em um outro momento da minha vida. Hoje talvez aquilo não seja mais tão significativo assim, né? Então, o que realmente faz sentido hoje? O que realmente meu coração bate, o que realmente brilha os meus olhos, o que realmente me traz paz, me traz tranquilidade, né? E para isso eu preciso sim ter uma racionalidade e um senso crítico de maturidade emocional de entender o que realmente vale a pena abrir mão, né? O que, olha, isso daqui para mim tá de boa, né? Vamos focar mais nisso.
Então, aqui fala sobre isso, sobre você saber desse equilíbrio necessário, de você saber abrir mão de determinadas coisas. Quando a gente vem aqui para a área amorosa, né? Aqui está muito claro que ela está passando por uma transformação na vida afetiva dela, né? Pode ser na questão de relacionamento mesmo, dela com alguém, até porque não tem muito tempo, a gente ouviu aí uns zuzuzu na internet, onde ela aparece com um anel, né? Onde tem a especulação aí que ela estaria noiva, né? Não sei se de fato ela está, né? Não sei, eu não cheguei a ver necessariamente uma confirmação oficializando o mesmo anúncio de noivado, mas eu cheguei a ver aí nas redes sociais o anel de noivado ela postando, né? Então possa ser que essa transformação, né, tenha a ver sim em um relacionamento de duas pessoas, né? Dela com um parceiro. Mas também, gente, quando a gente fala sobre transformação na vida amorosa, na vida afetiva, a gente também está falando da gente, né, do nosso autocuidado, do nosso coração, das nossas feridas, das nossas cicatrizes, da nossa maturidade emocional, aquilo que conecta a gente com a nossa essência, com o nosso divino, o que realmente faz sentido para a gente hoje, o que que a gente se propõe a fazer, se propõe a doar, quais são os nossos limites, as nossas expectativas, como a gente idealiza hoje um relacionamento, ou o que era amor, o que é felicidade, né? Então, geralmente, quando a gente fala sobre área afetiva, no consciente coletivo, a gente sempre fala de um relacionamento a dois, né? Onde a gente sempre está compartilhando algo com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, né? Então a gente sempre está ali, ai, eu preciso de alguém para me complementar. Só que nem sempre. Às vezes, quando a gente fala sobre movimentação e transformação na vida afetiva, a gente está falando do nosso íntimo, do nosso individual, da nossa própria bolinha, sabe? Do nosso autocuidado, da nossa essência. Então, aqui, sendo para a opção A ou para a opção B, é evidente que a Anitta está passando por uma transformação. No que diz respeito ao amor, ao que é amar, o que é se entregar, o que é amadurecer emocionalmente, o que é responsabilidade afetiva, o que é compartilhar, o que é ser parceiro, parceira, o que é ser autêntica, o que é ser feminino, o que é ter autocuidado ali com si mesma. Então, aqui está uma transformação muito profunda, muito significativa e muito interna. E eu vejo que ela está movimentando a vida afetiva dela em busca desse objetivo, né? Eu não acompanho tanto a Nida de pertinho, né? O que eu acompanho dela é muito ocasionalmente e na maioria das vezes também só atualizada pelo próprio fã-clube quando vem pedir uma leitura pontual, mas o que eu sei é que a Anitta, ela tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, com a fé dela, né? Ela sempre fala sobre isso, sempre que é possível, sempre quando pode, sempre quando ela se sente confortável, que ela sempre que pode, ela tá ali estabelecendo uma conexão muito grande com a espiritualidade, com a fé que ela acredita, com a fé que cerca, e a prova que é isso. A fé e a espiritualidade agora estão focados na no emocional dela, né? No que diz respeito à vida afetiva, o que é o amor, o que é amar, quais são as importâncias, quais são esses pilares, né? Então agora a espiritualidade dela está focada nessa área da vida dela, né? Até porque aqui a gente tem na vida da Anitta, ela como uma pessoa já muito bem estabelecida profissionalmente, de carreira, né? O que acontece ali na vida
financeira, de trabalho, de carreira, são são ajustes pontuais, corriqueiros e que realmente acontecem na vida de quem está movimentando a própria roda da vida, né. Então não tem nada de muito, absurdo, nada de muito problemático, né, já que a gente tem uma pessoa ali muito independente de uma carreira extremamente consolidada, né. Então os ajustes, a as demandas, os ponteiros que precisam ser acertados são coisas naturais da vida que qualquer pessoa que está vivendo, que está correndo atrás dos sonhos vai ter, né. Mas já aqui é algo muito mais, elaborado, muito mais profundo, muito mais, conectado, digamos assim, né. São pilares e questões aqui que precisam ser vivenciadas, transformadas, transmutadas, e ela aqui com o 6 de espadas finalizando esse campo aqui, do amor, ela mostra que ela está navegando em um percurso, em um caminho que chegue a esse objetivo de cura, né. Então sim, é um processo demorado, é um processo de autocuidado, de autoconhecimento, de libertação. São camadas que vão precisar ser trabalhadas e ressignificadas, mas está no caminho certo. Então algo aqui, apesar da complexidade, da profundidade, é algo positivo, tanto para ela dentro do relacionamento com quem ela está hoje, como também se ela não tivesse dentro do relacionamento, né. Questões ali mais internas e mais individuais, independente da opção A ou da opção B, é uma leitura extremamente positiva, que mostra que ela está navegando no percurso correto. Então é isso, espero que vocês aí que acompanham a Anitta também tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, eu sempre estou lendo e interagindo com vocês, vendo sugestões. Aqui no canal tem a playlist celebridades, lá vocês vão encontrar todas as leituras, tanto nacionais como internacionais, de todos os famosos que eu venho trazendo para o canal e também atualizando. Então, se você se pergunta se eu já trouxe alguém ou já atualizei aquela leitura de algum tempo atrás, vai na playlist celebridades que você vai encontrar as suas respostas. Aqui também tem outras playlists, como de produtos, reviews, unbox, que eu trago, questões de produtos esotéricos que eu compartilho e mostro para vocês a minha opinião. Tem receitinhas mágicas, tem mesas gerais de leituras abertas, então aqui tem muito conteúdo, eu convido vocês a maratonar. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você tem curiosidade de uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para o meu site, lá tem todas as informações que vocês precisam sobre preço, dinâmica da mesa, modo de entrega, o que que eu faço, o que que eu não faço, tá tudo muito bem explicado no site, mas qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com vocês e vendo quais são as melhores ferramentas para atender. Se você quer ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal.